Apresentação do trabalho do conceito de Taguchi. Introdução. Atualmente, as empresas elas buscam por mais qualidade e eficiência no processo de produção dos seus produtos. E, então, métodos que possibilitam essa otimização de processos, eles acabam sendo essenciais para reduzir essa variação de defeitos, de erros dentro dos produtos que são feitos pela empresa. E o método Taguchi foi um desses que vieram para ajudar as empresas a diminuírem essa variabilidade. Ele foi criado pelo Dr. Genichi Taguchi e ele iniciou o design dele depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foca principalmente no aumento da produtividade de engenharia para desenvolver rapidamente novos produtos para a empresa a uma taxa baixa, em base sobre o valor sendo gerenciado. Então, esse design robusto, ele se concentra principalmente na melhoria da produtividade da engenharia da produção ali. E o trabalho também possui a técnica de análise de amplitude de vibração, que é feito por milímetros por segundo. Ela é utilizada para monitoramento e diagnóstico de máquinas e equipamentos em diversos setores industriais, então ela é uma técnica bem comum a ser usada. A vibração ela é um dos principais indicadores do estado de saúde de um sistema mecânico, ou seja, do maquinário da empresa. Eles utilizam a vibração para poder definir a qualidade dela. E a análise ela pode identificar as falhas, desgastes, ajustes necessários a serem feitos em toda a máquina em si. Então, às vezes alguns componentes, algumas peças que precisam de uma troca. Essa técnica é usada principalmente para isso também. Bom, o primeiro item é a identificação da variável. Primeiro, a equipe ela pode utilizar a técnica de brainstorming. Eles podem começar por este passo que identifica quais níveis de amplitude da vibração eles podem estar associados à falha do motor. Então, eles vão classificar por nível de variação. É importante que haja vários tipos de experiências entre a equipe, de experiências passadas, para definir um certo padrão, um parâmetro a conseguir medir melhor. Então, assim, possivelmente pode reunir pontos como desalinhamento, desbalanceamento, desgaste de rolamento e entre outros que estão relacionados ao maquinário. Após isso, a equipe pode usar de Pareto para poder analisar os dados históricos da vibração e os níveis de amplitude que estão mais frequentemente associados com as falhas na máquina. Então, eles primeiro devem coletar os dados da amplitude e dessas falhas que são associadas ao motor e, então, realizar o cálculo do percentual acumulado para conseguir entender a proporção para cada faixa de vibração em relação ao total de falhas que foi detectado. E, por fim, construir o gráfico para que seja possível realizar todas as informações coletadas e, então, partir para um plano de ação. O próximo item é o desenvolvimento de uma função de custo. E, nesse caso, a ferramenta da curva de Taguchi ela é bem indicada, porque ela define que à medida que o desempenho do produto se afasta do valor ideal definido, então há aumento da perda da qualidade neste produto. E para que seja possível evitar, é necessário construir a função de custo. Então, primeiro a gente define o valor ideal da amplitude de vibração para usar como parâmetro e tem que ser próximo a zero, porque qualquer vibração ela é considerada indesejável. Então, o nível para que seja aceito, esteja dentro, tem que ser bem baixo, né? Tem que ser bem próximo a zero. Então, a equação básica da curva da perda de Taguchi, ela é y em função de L igual a K vezes y menos T elevado ao quadrado. K é a perda associada a um determinado nível de vibração Y,
K é a constante que reflete o custo definido, Y é o nível de amplitude da vibração e T é o valor ideal ou o alvo. Nessa etapa também é importante considerar custos relacionados a falhas, como por exemplo o custo de manutenção, algum momento em que a produção fique parada e também a insatisfação do cliente em relação ao produto entregue. Esses custos também devem ser considerados dentro de Taguchi. E a próxima etapa é o desenho do experimento. Nesse caso, a gente precisa criar o experimento para poder conseguir testar os níveis de amplitude da vibração, como é que eles influenciam na qualidade do motor da máquina. Nesse caso, a matriz ortogonal de Taguchi ela é útil e indicada porque ela permite fazer o teste de todas as combinações possíveis da vibração de forma que seja eficiente, que consiga trazer alguns resultados e então conseguir medir um padrão. Durante o experimento vão ser medidas respostas que indicam a qualidade do motor, que são desempenho, variação da temperatura, também é importante, a durabilidade e como é que isso afeta diretamente também na satisfação do cliente. O próximo passo, então, é executar esse experimento que foi elaborado. É necessário definir um ambiente que seja possível controlar bem o experimento, então tem que ser, ou seja, um ambiente controlado para realizar. E também precisa dos equipamentos necessários para captar as medições que estão sendo produzidas ali. Outros fatores também são importantes, como a frequência da medição, a duração dos testes para poder que vai seguir o plano experimental, captar as variações diversas ao longo do tempo e evitar erro de medição baseado em algumas vibrações fora do padrão, flutuantes. Então é necessário evitar essas que não trazem resultado. E também, por fim, repetir o experimento para captar o padrão e trazer confiabilidade para as informações que estão sendo geradas ali. E por fim, a análise de resultados, que é pegar os dados coletados durante o experimento e organizar eles de forma adequada para que seja possível fazer a melhor análise para tirar resultados disso, conclusões. Também é necessário fazer a classificação das falhas, quanto mais organizado melhor para enxergar. Podem ser, por exemplo, falhas mecânicas, falhas de desempenho, fazer uma correlação de vibração e as falhas, por exemplo, falhas de baixo nível de vibração, de médio nível e até o alto nível. E a conclusão que a gente pode tirar disso é que a amplitude da vibração ela está diretamente ligada à qualidade do motor e níveis mais baixos eles significam melhor desempenho e menor número de falhas, e níveis mais altos da vibração serão maior risco de falha e a redução da eficiência e aí o processo precisa ser otimizado, né? Precisa estar revisitando quais pontos precisam de melhoria.